Olá pessoal, eu sou a Miriam Flores, estudante do curso de Letras Português aqui na PUC, e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um diálogo sobre o poder das palavras combatendo o preconceito linguístico. Eu vou deixar a palavra agora com a Joyce Naomi e o Felipe Carvalho e vão dar mais detalhes sobre o assunto. Obrigada, minha colega Miriam. Seguimos então com esse tema, pessoal, que já vivenciamos, né, por diversos momentos em nossa vida. Mas em nenhum momento foi dado assim como um preconceito, de fato, né, na língua. É um comportamento equivocado que a gente tem no âmbito de sociedade. Então, na maioria das vezes a gente até julga, faz piadas, né, usa ali de momentos brincadeiras que a gente cogita como brincadeira, mas para aquela pessoa que está recebendo já não é. É com você, Felipe. Oi, gente, é isso mesmo. Às vezes a gente acha engraçado zoar o sotaque do outro, ou até mesmo corrige com alguma ironia, ou acredita que quem fala errado é menos inteligente. Mas, por trás disso, existe algo bem mais sério, um tipo de discriminação social que foi posta em nossa sociedade. Oi, eu sou a aluna Julie e eu tenho uma dúvida, uma pergunta para fazer aos professores Joyce e Felipe. O que seria o preconceito linguístico? O preconceito linguístico, ao contrário do que muitos pensam, não é a falta da inclusão de uma linguagem não regional na estrutura escolar. Por exemplo, a gente acompanha hoje a inclusão, exemplificando aí dos haitianos, dos angolanos, dos espanhóis, né, que saem do seu país em busca de uma condição melhor. Raramente vocês vão incluir além do inglês nas escolas. Então não é falta da inclusão desse idioma no âmbito escolar, muito pelo contrário, a gente está falando de algo aqui mesmo, que a gente vivencia diariamente. Vamos utilizar aqui Wagner. Ele ressalta que o preconceito linguístico e social estão totalmente atrelados. Então veja bem, a gente está falando de uma linguagem do pessoal que vem lá do interior, um dialeto, né, ressaltando aqui como dialeto e até mesmo como gíria. Né? Então isso está muito mais incluso no nosso dia a dia do que no exterior. Complementando o que a minha colega disse, como diz Bourdieu, explica que a linguagem ela reflete as relações de poder da sociedade. Em resumo, quem tem mais prestígio social é que define o que é falar bem, o que é falar de forma correta. E ou seja, o português padrão, como dizem. Não é naturalmente melhor. Ele é o jeito de falar de grupos que têm mais poder e mais acesso à escola e à mídia, coisa que não vemos tanto no nosso país ultimamente. Como diz, palavra igual a poder. Isso então é mercado linguístico? Sim, ele usa a ideia para mostrar que é em cada situação. Certa forma de falar tem mais valor do que as outras. Quer um exemplo bem claro disso? Sim. Em uma entrevista de emprego, um candidato normalmente, que fala mais próximo da norma culta, pode ser visto como mais competente, mais ágil, melhor. Mesmo que não seja, ele pode estar te enganando falando de uma forma muito culta, mas na verdade ele pode não saber fazer nada. Então isso sim é outra coisa de mercado linguístico. Acredito que o meu colega Felipe quis dizer seria o apoio fora da escola, no âmbito social, onde a gente vivencia o nosso dia a dia. A gente tem que trazer um pouco mais de respeito e trazer o dialeto da nossa comunidade, o sotaque, a expressão, ou seja, a maneira a qual a linguística seja apresentada, com respeito, com dignidade e com certa defesa também, né? Assim, fulano se expressa dessa maneira porque ele tem tal reflexo, seja da sua origem, seja familiar, enfim, com respeito, com dignidade, né, gente? Tá, então, como é que a gente pode mudar isso? Como combater o preconceito linguístico? Primeiramente, reconhecer a diversidade linguística. Entendemos aqui que o português falado no Brasil, ele é riquíssimo, ele tem as questões de linguagem que vem da Europa, sim, mas vem do indígena, vem do africano. Não é claro que a gente não vai deixar de falar o português como deve ser falado, né, gente? Sejamos francos. Mas a gente não pode desvalorizar, deixar de lado a língua falada, não o coloquial da língua falada. Né? Por exemplo, hoje a gente utiliza apresenta tempos verbais do qual a gente não vai fazer mais parte do âmbito escolar, não é mais falado.
Então, para que ser ensinado se a fala não acompanha? A gente precisa acompanhar a fala também. Outro ponto muito crucial é evitar o deboche e o julgamento, em vez de corrigir ele com uma ironia, ou melhor, explicar ele com respeito. E lembrar que a linguagem ela é viva e muda com o tempo e com as pessoas no nosso dia a dia. Um exemplo disso é eu sofri preconceito linguístico, porque eu vim do interior do estado e debochavam da forma que eu falava. Isso que eu sou gaúcha, né? Imagina o que as outras pessoas que não são do estado sofrem. Que triste. Tá, mas então de que forma eu posso defender uma amiga como a Julie, que veio de outro estado, veio de um outro município, né? E ela não tem a mesma linguagem que eu, que nasci aqui no município de Porto Alegre. Como eu posso defender a minha amiga? Bom, meninas, o que eu posso dizer com relação a isso? Bourdieu mesmo ressalta que a linguagem ela tem poder. Ela tem o poder de dominar, é claro, mas também de libertar. A partir do momento em que a gente utiliza as palavras ao nosso favor, claro, com reciprocidade, com empatia, com respeito, acredito que a gente consiga transmitir o que se espera nesse momento, nunca deixando de lado o respeito, certo? E como a gente pode também dizer, garotas, que isso é um jeito de falar que é um ato de justiça social. Então, da próxima vez que vocês ouvirem alguém falar no diferente de vocês, ninguém fala errado, fala conforme a sua história e trajetória de vida. E todo mundo merece falar com respeito, todos merecem respeito, independentemente da sua origem e da sua história ou trajetória de vida. Então, se você gostou, você pode compartilhar com os amigos e ajudar a espalhar a ideia que diversidade linguística é uma riqueza, não um defeito, e que a sociedade bota esse defeito em cima de muitas pessoas. Mas lembre-se, a palavra sempre tem poder, como diz Bourdieu. Se somos um país com tantas diversidades, por que só somos ensinados o português padrão? Boa pergunta. Você há de convir comigo que a linguagem ela acompanha o tempo, certo? Certo. Que tempos verbais no qual nos referíamos aí nos livros antigos, como a gente lê no romance, né? A gente vem acompanhando uma linhagem de tempo que ao longo dos anos ela vem se amplificando. Sim. Quem sabe futuramente a nossa atual linguagem aí, não seja ensinada futuramente, não seja incorporada na linguagem, né? Para isso requer diversos processos para que a palavra se torne padrão falado, digamos assim, né? Então Sim. requer aí um grande processo e também um tempo para que haja essa mudança. Quem sabe, né? Olá, eu sou Idardo Severo e estava por trás dos bastidores gravando meus colegas. Gostaria de ressaltar a importância do tema do preconceito linguístico e dizer que está tão presente no nosso dia a dia que muitas das vezes nem percebemos que agimos com preconceito, mas que possamos nos policiar e nos ouvir antes de agir com preconceito, e essa é uma das formas tão leves e fáceis, mas que através de tudo que vocês viram e ouviram nesse vídeo, vocês possam também nos ajudar nesse combate que deve ser feito diariamente através das nossas atitudes. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui.